Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Há iniciativas que mostram que inovação também pode ser um gesto de cuidado. Quando sustentabilidade e humanidade caminham juntas, soluções simples se transformam em respostas concretas para desafios urgentes, como a fome e a desigualdade. Aqui no Maranhão, a partir do babaçu, um alimento tradicional do nosso território, surgiram inúmeras alternativas, entre elas o combate à desnutrição infantil. Isso tem muito a ver com a resistência das quebradeiras de coco. São décadas de luta por respeito e reconhecimento. E que já há algum tempo, a partir do trabalho cooperado, elas furaram essa bolha da invisibilidade e têm conquistado espaços que nos orgulham. É a soma da sabedoria ancestral e potência de mulheres que se tornaram protagonistas de uma cadeia que promove dignidade e futuro. No programa de hoje, vamos falar de luta, resistência, inovação e compromisso com a vida, além de conhecer a história de uma mulher que tem chamado a atenção do mundo e até se tornou o tema de escola de samba. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é empresária, reconhecida pelo projeto de beneficiamento do babaçu e que também busca melhorar a vida de outras mulheres. Eu estou falando da Cornélia Rodrigues, a Nelinha do babaçu. Muito bem-vinda. Seja bem-vinda ao Toda Mulher. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui, saber que você é uma mulher que é referência e que tem mostrado que o Maranhão, né, tem essa potência, uma potência de uma cadeia formada por mulheres. Seja bem-vinda ao Toda Mulher, Nelinha. Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui primeiro, nesse programa maravilhoso. Obrigada pelo convite. E tudo quando você é na minha terra, no meu Maranhão, eu tenho um maior prazer por tudo. Até porque eu acho que a gente tem que... Às vezes eu fico muito triste quando as pessoas olham não para nosso estado e, acima de tudo, olham para nós, mulheres, né, e não consegue reconhecer, né, aceitar, né, a nossa capacidade de, por exemplo, como é que mulheres que há mais de 200 anos foram responsáveis por manter uma cadeia industrial, ainda hoje a gente precisa estar todo dia rompendo uma bolha. Porque é como se, de alguma forma, nos últimos 120 anos, eu digo assim, 80 anos mais redondamente, as pessoas quiseram apagar uma história do Maranhão, né? E aonde o protagonista dessa história eram as mulheres. E se não fosse elas, né? Essa resistência não aconteceria. É tipo assim, eu acho que eles dão tão pouco importância. Vamos lá, porque se você falar que nos anos 60, o Maranhão era um estado que ele era tão promissor quanto Rio, São Paulo e Minas Gerais. Porque nós tínhamos um produto que ele era entregue pelas mulheres. Elas é que mantinham essa cadeia. Era responsável desde a cata, a entrega das amêndoas, para ir para fábricas para fazer óleo. O Maranhão hoje, a gente encontra em São Luís várias fábricas, né? E será que ninguém nunca para pensar quanto essas fábricas de empregos, quanto essa fábrica era importante para a economia do Maranhão e do Brasil? Mas essas pessoas, de repente, apagaram e, aos poucos, foram rotulando essa história como se, tipo assim, babaçu, né? E fizeram tudo. Rotularam o Maranhão, rotularam o babaçu e, principalmente, esqueceram da história dessas mulheres. Isso é meio que uma estratégia, né, de invisibilização e para conseguir dominar, não é? Inclusive, quando a gente fala de quebradeiras de coco, a gente é sinônimo, sim, de referência da luta dessas mulheres que tinham que lutar, inclusive, para poder acessar as áreas, né, onde estava ali o fruto, para fazer a coleta do fruto, porque teve um momento que elas foram impedidas e aí teve que ter brigas assim que eu falo a partir de leis que foram criadas para que elas pudessem ter acesso a esse material. E eu digo uma coisa para você, isso foi mais uma coisa criada para esconder mais as quebradeiras, porque quebradeiras de coco, se você voltar na história, você for ler sobre tudo, como essa economia era mantida, você vai ver que essas mulheres
sempre foram mulheres extremamente pacíficas e sempre vivemos em paz. Sim. Né? Mas, de luta repente... que eu falo quando eu me refiro à luta é a questão dela resistir, Sim, de exatamente. se manter e ter que lutar por uma presença que já era delas nesse espaço. O que eu acho mais incrível assim é que hoje as pessoas se dá valores às coisas assim, profissões que tipo assim, que são... Vou dar um exemplo seguinte assim, eu não me conformo quando eu vejo as pessoas dar uma importância. E lógico que eu sou uma mulher como qualquer uma outra e tenho meu sonho, lógico que um dia eu vou adorar ter uma bolsa da Hermès, né? As bolsas da Prada, mas por que essas mulheres que fazem, os artesãos que fazem aquilo, que fazem essas bolsas, eles são profissionais, tipo assim, meu Deus, assim, com orgulho. E por que uma mulher que com a sua mão é capaz de dar cortes perfeitos, tirar frutos perfeitos, por que isso não é reconhecido como uma profissão, tipo assim, ela não tem só o conhecimento de manter essa floresta, ela não tem o conhecimento só de quando catar, quanto deixar, o que pode fazer ou não para manter esse ecossistema. Ela sabe mais do que isso. Ela sabe perfeitamente como se pega um coco, se quebra e se produz emenda perfeita. E mantém tudo de pé ali para depois voltar para retomar a coleta. Né? Tudo de pé. É que eu costumo dizer, babaçu é a única ave no planeta que tem a mesma logística do homem, do pó vieste, do pó retornaste, sem deixar nenhum vestígio, apenas sua descendência. No babaçu tudo se transforma. E da mesma forma que nós, seres humanos, a partir do momento que nascemos, nós temos um objetivo que é crescer, depois formar nossas famílias e desenvolver coisas, melhorar o mundo, a mesma coisa é o babaçu. Ele nasce das folhas dele, logo muito pequena, ele serve de alimentação para animais. Caprino, suíno, cavalos, tá lá. Depois, quando ele chega nos seus 5 anos, a gente cobre casa com a folha dele, sim, a gente tapa as paredes para proteger da chuva, de coisa, e quando essas folhas apodrecem, elas simplesmente se tornam substrato e regeneração de solo, né? E hoje, obviamente, o Maranhão criou o primeiro canudo sustentável do planeta. Entre outras coisas, não é? Porque o babaçu é utilizado na construção civil, na construção civil, cosméticos, cosmético, tudo. Né? Então, assim, lógico que existe toda uma cadeia em torno daquele alimento, mas primeiramente tem um trabalho de quem desse grupo dessas mulheres que sempre lutaram para manter essa história, não é? Isso. Essa história viva. Manter essa linha, eu prefiro elas manter essa linha da indústria, respeitando o ambiental, o social, porque são mulheres extremamente parceiras uma da outra, uma está sempre preocupada, né? Eu acho que quando a gente deixa de se preocupar, a humanidade, ao longo do tempo, ela ficou muito individualista. E nós podemos dizer que esse individualismo não nos levou a grande vantagem. Então, se você vê que era um grupo de mulheres que elas estão ali juntas, hoje elas juntam para uma, amanhã elas vão quebrar com a outra, quer dizer, o coletivo existe. Aí você cresce, Neliane, com essa referência, sua mãe era quebradeira de coco, seu pai lavrador, você foi quebradeira assim muito durante pouco tempo? Sim, eu quebrei coco dos meus... A primeira vez que eu quebrei coco, eu tinha cerca de 6 para 7 anos. É muito comum isso, as crianças ali participarem daquele momento que as mulheres estão juntas, não é? Isso. E, na verdade, a gente participa porque quando a gente está nessa idade, quando eu tinha 6 anos, em plano começo dos anos 80, eu era uma menina que estudava. E nos anos 80 não tinha bolsa escola, não tinha nada. Então, se eu tinha o sonho de comprar uma borracha e um lápis... Tinha que trabalhar. Tipo assim, era normal, isso não era uma coisa que... Então, tipo assim, o pai e a mãe estavam ali, como assim, falavam, eu quero comprar um lápis, eu quero comprar uma borracha. E eu, a primeira vez que eu quebrei coco, não foi para comprar nem lápis, nem borracha, foi para comprar um compacto. Eu queria comprar. E olha que hoje, é engraçado como é que as coisas... Hoje eu sou uma pessoa que eu não sou ligada à maquiagem, raramente eu uso um batom, uma coisa, mas eu me lembro que eu peguei uma lata de óleo, porque era uma medida, a gente pegava, eu me lembro até hoje como era a lata, e quando a gente conseguia encher uma lata daquela, era meio quilo de coco, era engraçado, né? Então, eu quis quebrar para isso, quebrei o coco, junto com a minha mãe, estava lá quebrando, e minha irmã, eu fui quebrando, até que finalmente eu consegui a quantidade que eu precisava. Eu me lembro que de vez em quando a minha mãe quebrava uma emenda e jogava na minha lata, tipo, para me ajudar a encher a lata. E eu vendi para um comerciante chamado Mário de Hermina e o objetivo era esse. Ali nasceu a Nelly empreendedora, né? De certa forma, e você... Sim, porque tipo já assim, despertou em você... Despertou que, com isso aqui eu posso comprar. Mas eu digo que o que despertou em mim a força de me tornar uma empreendedora, uma empresária, foi a pobreza, né?
Eu sempre deixo bem claro para as pessoas, eu não estou na sustentabilidade pela sustentabilidade. Eu estou na sustentabilidade pela humanidade. Você sai da região, da Baixada ali, que é a tua região, Isso. e vai trabalhar como doméstica. Como doméstica. E aí começa a história mesmo, de fato, da Nelinha, que vai ser contada na favela. Mas aí você sai muito cedo de casa para trabalhar. É muito engraçado que é tipo assim, né? Eu saí de casa aos meus 11 anos e eu só me dei conta que eu tinha saído de casa uma criança em 2022. Numa conversa com uma pessoa, por sinal, uma pessoa maravilhosa aqui do Maranhão, ela resolveu, tinha voltado e estava começando a desenvolver todo o projeto, e ela, como é uma maranhense também, uma mulher maranhense que está sempre também, quando se trata do Maranhão, que é a Tanara Ogê, ela foi me visitar e ela foi lá para conhecer, tipo assim, apoiar, e ela estava vendo o álbum da minha família. E ela começou a olhar as fotos, e aí me fez uma pergunta, Nélia, busca o álbum com tuas fotos. Porque todos os álbuns que ela passava, ela via a minha foto dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, dos acontecimentos, mas ela não... Aí ela me fez a pergunta assim... E cadê você? Nélia, não, ela disse assim, Nélia, busca o álbum. Eu quero ver as fotos tuas quando você era... E aí, naquele momento, eu falei, não existem essas fotos. Não teve essa infância, fotos, né? Porque... Eu fui embora aos 11 e pronto, voltei assim, voltava de férias. Mas no aniversário de quando meu irmão casou, eu não estava. Quando minha irmã casou, eu não estava. Quando meu sobrinho nasceu, eu não estava. Quando meu pai e minha mãe casaram na igreja, eu não estava. Então, aí eu descobri, eu não estava aqui. Então, tá vendo? E é uma história, a tua história é uma história que é semelhante à história de muitas outras mulheres que abriram mão da infância para poder... sobreviver, buscar uma oportunidade para melhorar de vida, para dar uma vida melhor para seus pais. É o que eu sempre falo o seguinte, assim, uma oportunidade. A primeira família que me colheu foi uma família aqui do Maranhão, que foi a família Baldez, a Doninha Baldez. E eu falo o seguinte, assim, ela recebeu uma menina de 11 anos na casa dela e, para mim, ela me deu uma oportunidade, né? Ela foi, assim, essa família foi maravilhosa na minha vida, porque eles me matricularam na escola Sotério do Reis, ali bem em frente à igreja São Pantaleão. E todo dia, quando dava 10 para 11 horas, ela dizia, eu ajudava no serviço de casa, sim, fazia serviço doméstico, sim, mas se eu estivesse na minha casa, eu também faria do mesmo jeito. E ela, quando dava tarde, ela dizia que era para mim, vai estar nós ir para a escola. Então, ela te incentivou. Isso, assim, infelizmente, não é a realidade de muitas outras, né? No sentido, tem muita gente que acaba esquecendo, não incentiva essas mulheres, essas meninas, essas crianças, e acaba entrando pela questão da exploração infantil. Exatamente. Mas essa oportunidade que você teve é que te ajudou, né? Sim, a abrir mesmo os seus caminhos. Foi fundamental. E em que momento você decide se tornar uma mulher empreendedora? Assim, você volta, né? Nos seus caminhos para investir nesse potencial que é o Babaçu aqui no Maranhão. Como é que se deu essa história, né, Linha? Assim, a decisão de ser empreendedora foi num ato, voltando de férias, visitando minha família. Eu vi que a vida da minha família estava mudando. Minha mãe já tinha louça, panela de pressão, garrafa térmica, que era como hoje você tem um iPhone. E eu fui visitar meu tio. E meu tio tinha chegado de pescar e ele foi botar a mesa. Na hora dele botar a mesa, naquele momento, eu vi que ele pegou a messaba, botou no chão, botou a farinha, botou o arroz e botou o peixe. E aí veio um cachorro, isso era no chão, e o cachorro veio para comer a comida. E meu tio brigou com o cachorro saiu. Como eu sempre, depois eu escrevi uma história como um conto de fada, o cachorro que passa entre as paredes. E aí, naquele escritora. É umas coisas que depois uma pessoa, a tua história, faz uma coisa infantil e eu estou fazendo isso. E aí, quando eu vi aquela cena, eu vi que a vida da minha família estava mudando, mas a do meu tio não. Aí, naquele dia, me deu um estalo de o que eu posso fazer para que não só a vida da minha família melhore, mas a do meu tio também. E a primeira coisa que eu fiz foi uma coisa muito comum. Eu comecei a levar parentes e amigos para ir trabalhar aonde eu estava trabalhando. Tipo assim, a minha patroa dizia que uma amiga estava precisando de uma funcionária e eu indicava, porque eu achava, não, elas vão trabalhar. Aqui em São Luís ou já em outro estado? Não, aí já era no Rio, né? Isso eu fiz mais, levei parentes minhas para trabalhar no Rio. Foi mais já para o Rio. Então, aí começou. E de empreendedorismo, em 1999,
Quando nós estávamos todo mundo ali pensando que o mundo ia acabar, que não se sabia, era uma Mas foi dos anos incerteza. 2000, assim, para quem é dessa geração lembra, foi né? quando eu descobri o que eu procurava, estava aqui o tempo todo. Foi quando eu era cozinheira, na casa de uma família tradicional judaica, e eles tinham a cozinha caché, que é onde você não mistura leite animal com carne, até a pia é separada. E eles pediram que eu fizesse um estrogonofe de frango, e na hora de substituir o creme de leite por uma coisa vegetal, uma pasta vegetal. Assim, quando eu acabei de fazer aquela comida, eu me considero uma das boas cozinheiras desse país. Quem falou isso foi Ana Maria Braga, ao vivo. Olha, gente. E também falou confirmou essa história em Harvard, quando eu recebi o prêmio. E ela pegou, eu achei ruim. Cara, que coisa ruim, mas naquela hora aconteceu a mágica. Eu saí simplesmente... Eu saí do Pacaembu e parei na Santa Eulália. Aquilo que a gente chama hoje de conhecimentos ancestrais, Sim. voltar, eu fui. E eu vi claramente a estacuruba da minha mãe, o fogão, o velho caldeirão de ferro, o frango. Um com sopro leite, ancestral ali. com leite de babaçu. E o sabor, eu falei, cara, o leite do babaçu na comida é o mesmo sabor do creme de leite, dá. E aí eu me fiz a pergunta para mim mesmo, será que é possível fazer creme de leite de babaçu? E para mim, em 5 minutos, eu tinha feito tudo. Faço creme de leite de babaçu na Santa Eulália, vendo para a colônia judaica, eu crio um negócio. Ali surgiu um negócio. Comprador, fabricante, comprador. Então, estava equilibrado o mercado. Porque eu sabia, minha família sabia quebrar coco, eu sabia como fazer, eu só precisava usar a imaginação e fazer como transformar aquilo em creme de leite. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma caixinha de creme de leite e ler atrás os componentes. Gordura. Obviamente, eu lembrei, babaçu tem gordura. Com certeza. E sabia que quando a minha mãe fazia o leite de babaçu, a gente tirava o que a gente chama de o azeite branco, que é quando você bota o leite para ferver, reduzir e fica aquela... Eu falei, pronto, eu vou fazer um creme de leite. E aí deu certo, né, Nelinha? E aí deu certo. Mas aí deu certo, mas naquele tipo, ao mesmo tempo... assim, veio aquela coisa, para você fazer um produto judaico, você tem que ter licença. Então, eu fiz a receita, foi babaçu daqui para o Maranhão, liguei para minha mãe para o orelhão lá na Santa Eulália, leva a babaçu daqui, mas quando eu fiz, eu pensei na época, eu criei uma receita e falei, isso reduzindo aqui dá. E aí eu resolvi, cheguei e falei para minha patroa, ela falou assim, eu não posso experimentar. Porque, para mim, um produto caché tem que ser liberado pelo rabino. Mas, naquele dia, ela me deu uma ideia. Ela falou assim, mas eu tenho uma amiga que não é. Eu vou pedir para ela experimentar para ver. E essa amiga dela experimentou, que foi a Sara. E a Sara falou que se não visse aquilo, ela jurava que era creme de leite. Então, naquele dia, depois eu tive certeza que sim, que eu não estava equivocada, que o sabor de comida com leite de babaçu era igual com o creme de leite. Olha então, só, o primeiro ponto, o primeiro passo desse momento de empreendedorismo que foi divinamente, a gente fala divino porque foi um sopro ancestral. Um sopro ancestral. Agora, Nelinha, a gente vai para um rápido intervalo e, gente, olha, essa conversa está muito especial. A Nelinha tem muita história bonita para contar, inclusive porque esse ponto aqui te levou para fora do país para ser reconhecida internacionalmente. E a gente vai falar sobre isso na volta, viu? Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje o papo é com a empresária, empreendedora e tema da escola de samba Favela aqui de São Luís, a Nelinha do Babaçu. Aí ela estava me contando aqui, gente, que a inspiração para se tornar empreendedora veio de uma oportunidade e de um sopro ali, né, divino, ancestral, que te fez perceber que o Babaçu também poderia se tornar um alimento judaico. Exatamente. Ele era perfeito para ser um alimento judaico. E aquilo ali daria uma grande oportunidade de uma cadeia para o babaçu, que depois de anos sendo protagonista com óleo, ele precisava de um novo produto para mostrar, trazer de volta, né, essa indústria, né? E quando vem esse reconhecimento internacional, você percebeu que a partir do beneficiamento, não é, do babaçu também daria para criar um produto de combate, né, essa desnutrição infantil, que é muito séria aqui ainda no Brasil, mas sobretudo em países como a África também, muita gente está sofrendo ainda com esse problema.
Eu acho que o problema da desnutrição, né, é uma coisa que, assim, depois que eu tive essa ideia de fazer, de criar um sachê, ele me fez eu conhecer um mundo que eu não conhecia, que era o mundo da nutrição infantil. A gente vê as imagens dos Médicos Sem Fronteira, que foi isso que me deu o sopro para ter a ideia de fazer, mas o que acontece é quando a gente vai estudar sobre o assunto, você descobre. Você parar para pensar que a cada 2 minutos no mundo morre uma criança por desnutrição. Nos dias de hoje, com todas as informações que a gente tem em tecnologia, a gente não deixa. E não morre só uma criança na África. Pode morrer uma criança de nutrição infantil lá em Pomerândia. Exato. Pode morrer uma lá em São Paulo. A gente pode tem a morrer... nossa referência daquilo que acontece Exatamente. no nosso país e meio que... Óbvio que a gente sabe que na África, no Sudão do Sul, é onde o maior problema de nutrição hoje é no Sudão do Sul. Então, a gente sabe que mas a gente sabe que na África também é muito sério. A gente sabe tudo por causa dessas guerras civis que tem e tudo mais. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem, mas se a gente parar para pensar hoje, graças a Deus, no nosso país, a gente tem um sistema que funciona e a gente está muito... Acontece sim. Mas a gente, em visão de outros países, não. A gente conseguiu evoluir, né? Assim, a fome ainda é uma realidade muito grave aqui no país. Isso, sim, né? mas vamos reconhecer o tanto nós avançamos, né? Porque se a gente não reconhecer tudo de bom que a gente fez, a gente fica sempre naqueles, se botando nos papéis dos coitados, e não é bem assim, não. Nós somos protagonistas em muitas coisas e temos que mostrar isso para poder potencializar nosso país, nosso estado, nosso município. Aí você cria o sachê, sua empresa cria o sachê. E aí, quando é que... O sachê, eu vou falar uma coisa para você, é o seguinte, assim, é uma coisa, para mim, é muito importante falar sobre o sachê por 2 coisas. Primeiro que eu quero que as pessoas olhem para o Maranhão e descubram que o Maranhão, nós temos capacidades de criar soluções para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. E que temos tecnologia para isso, que nós temos expertise, nós temos grandes pesquisadores e que nós temos tecnologias para fazer isso. Então, isso é a parte mais importante, que dá desde a importância da quebradeira lá, que sabe classificar essas amêndoas para esse produto. Está também dos nossos pesquisadores, do sistema de pesquisa que nós temos no nosso país e no nosso estado. Mas o mais importante do sachê é que tudo aconteceu porque eu estava num momento que eu queria potencializar o babaçu. Porque era assim, Pablo Escobar foi preso porque tudo em volta dele ligava a cocaína. Então ele conseguiu provar. Eu precisava provar que babaçu era um potencial. Então, para isso, eu tive que fazer uma coisa que eu resolvi, eu precisava hackear o sistema. O que era hackear o sistema? Porque babaçu, as pessoas tinham até vergonha de dizer que era quebradeira de coco. Porque babaçu era algo referente a pobre. Se você quer babaçu, sim, tu é pobre, de pobre, de pobre. Aquele então, eles conseguiram, né, criar um selo para o babaçu de pobreza. Isso era muito vantajoso para empresas, porque há muitas empresas que já usavam essa matéria-prima, a nota fiscal não aparecia. Eu quebro o coco lá na Santa Eulália, eu vendo para o comerciante do lado, não tem nota fiscal, geralmente eu coloco por mercadoria. Essa nota só aparece quando vai importar o produto para cima. Então, ninguém sabia que Natura usava nas suas maquiagens óleos de coisa. Ninguém sabia que a L'Oréal também. Ninguém sabia que a Nestlé tinha na sua receita óleo vegetal. Ninguém dizia essas coisas, ninguém falava essa verdade. Então, o que eu queria? Eu queria mostrar, babaçu é óleo, é carvão, mas por que carvão ativado, tudo. Eu precisava explicar. E aí, então, vendo uma cena, eu vi os Médicos Sem Fronteira abrir. E quando você observa a cor do sachê que existe hoje no mercado, é muito parecido com o creme que a gente faz com a farinha do mesocarpa. E eu pensei... Que é muito nutritivo, né? Que é muito nutritivo. Eu falei assim, sabe que eu consigo fazer um sachê de babaçu? O que eu pensei? Se eu conseguisse, era mais um produto que o babaçu faria. E por sachê. Mas quando eu fui pesquisar o que era isso, eu fiquei com vergonha. Eu achei, meu Deus do céu, isso seria... Como é que eu posso? Meu Deus, o que esse pessoal faz com isso é muito importante. Eu deixei de lado. Mas um dia eu vi um vídeo da Madeira de Calcutá no Instagram, que está aí hoje para qualquer pessoa ver, onde ela já falava do problema da fome. E ela relatava a história de uma menina que ela catou na Índia e levou para casa, para os abrigos dela. E ela deu um pão para a menina, e quando ela percebeu, a menina estava comendo o pão que ela diz no vídeo, croque, croque, quer dizer, em migalhas. E ela perguntou o porquê, a menina disse, tenho medo. Ela falou, medo de quê? A menina falou, do pão acabar. Quando eu vi aquela cena, eu pensei, o que acontece?
Da mesma forma que eu vi a imagem do creme de leite, eu vi quando as rodas do avião da ONU entram para dentro. Falei, quando esse avião vai embora, o que pensa uma mãe que acabou de pegar um sachê, mas e se ela não voltar? Quando isto acabar? E eu já sabia que às vezes são atacados e é roubado esse produto. E aí eu falei, eu vou fazer um sachê de babaçu. E se eu conseguir, a gente vai combater fome como ninguém nunca fez. Por quê? Aí é que entra a grande magia do babaçu. Porque eu pensei, de imediato a gente leva o sachê. Mas quando a gente levar sachê, a gente leva mudas de babaçu. E a gente diz, não importa onde seja a região, olha, se você salvar 50 dessas aqui, quando elas tiver 2 anos, as folhas delas picadas alimenta a cabra dá leite. Você já tem um outro alimento. Quando ela tiver 5 anos, da folha dela vocês fazem casa. Vocês não precisam ficar mais o relento. Dá para fazer uma casa. E quando ela alcançar 10 anos, naturalmente, sem nenhum tipo de natural mesmo no lugar mais primitivo, vocês vão ter um fruto, que é o babaçu. Da primeira camada dele, vocês vão encontrar o endocarpo. A farinha dele, homem e criança serão alimentados. É um alimento nutritivo e tudo. Vocês vão quebrar, mesmo de forma como é quebrado até hoje, vocês vão encontrar uma amêndoa. E essa amêndoa dá um leite, que vai alimentar crianças e tudo. Então, quer dizer, 10 anos depois, se a gente voltasse naquele mesmo lugar, as mães diriam, olha, obrigado, vocês salvaram meu filho, mas vocês deixaram uma promessa de que futura geração não precisam passar, porque agora nós temos como fazer nossas casas e tudo. Então, e o mais importante de tudo, até a água a gente solucionaria, porque carvão queimado, mesmo da forma como é feita as caeiras até hoje, e você fazer um cofo e colocar terra, que tem em qualquer lugar, carvão, e você pegar qualquer água suja de qualquer lugar, quando você bota, filtra. A primeira sai suja, mas a segunda sai limpinha. E com o fogo feito com o carvão, você fervia a água. Então, você solucionaria a casa, a comida, a moradia. Então, o babaçu solucionaria. Então, quer dizer, de fato, você levava o socorro de imediato, mas você dizia, há uma esperança de criança deste lugar não precisar mais depender dos aviões da ONU. Porque aqui nós temos a solução para combater a nossa vida. E você pensou no sachê, mas você pensou em todo o combo, todo o sistema. Todo o sistema para que você... fazer. Lá na frente, se eu não pudesse te fornecer o sachê, mas eu já estou deixando... Mas eu estou deixando como é. Eu estou deixando para você a matéria-prima. Porque você compartilhou conhecimento. Isso é muito importante e é algo que pouca gente faz. A indústria, por exemplo, não compartilha a sua tecnologia, porque ali a tecnologia que ela tem é que vai gerar o lucro, né? E quando dela, você compartilha, isso. O conhecimento é um princípio. É um de princípio... Que você quer realmente fazer... Você quer o beneficiar. O bem da humanidade, de fato. E aí traz essa lição e explica muito, né? O resultado do teu trabalho que tem ganhado essa visibilidade, né? E sido referência. Sido referência da gente parar para pensar, porque, olha, gente, ok, ajudar a fazer aquela doação ali para o Médicos Sem Fronteira, ou qualquer... É muito bonito. A gente faz aquilo que a gente pode, exatamente. Mas se a gente puder fazer mais, como compartilhar algo que compartilhar algo que vai solucionar. Que, tipo assim, mas você sabe, cara, esse estado, esse município aqui, nós solucionamos. Aqui agora esse problema não, vocês têm. É a mesma coisa de criar a vacina para paralisia infantil. Era salva, mas para sempre a gente eliminaria ela. Não precisamos se preocupar que no futuro. Então, é a mesma coisa. Então, acho que, e foi isso que me fez. Então, foi muito bom. E aí eu compartilhei essa ideia maluca com o meu amigo, meu irmão, meu sócio, Jaime Monjardim Matarazzo. E quando eu falei, eu nunca vou esquecer da frase que ele disse em seguida. Nélia, você já pensou se a gente conseguisse fazer isso? As crianças que estão em casa sem alimento, quando os irmãos for da escola levar, porque a gente vai ter um alimento que pode ser distribuído em escola para as crianças que estão em casa, porque na escola a gente já tem um sistema de alimentação. E aí ele pensou, e a gente pode depois criar um para adulto. E aí a gente já viajou, literalmente. E colocou no papel e fez a coisa acontecer. Sim. Aí eu primeiro faço sempre o como fazer. A primeira coisa que eu descobri que eu não poderia fazer com mesocarpo, porque muita água. E a ONU, dentro da receita aprovada pela ONU, a água é um problema, porque a água pode proliferar mais rápido o fungo. E é um produto que não fica na geladeira, tem que ser em temperatura ambiente. Suportar calor e tudo mais. Então, eu descobri que a receita primeira foi feita com a pasta do amendoim. Então, eu tinha que fazer com a amêndoa do babaçu.
E aí eu comecei. Então, finalmente eu cheguei, porque tinha que ser uma pasta mesmo. Porque uma criança que já está na situação vulnerável, ela não pode se engasgar. Então, a receita da ONU dizia, ou cria uma nova completa ou substitua produtos. A gente optou por substituir o amendoim pela amêndoa do babaçu, mas manter todos os outros ingredientes que a ONU diz que são os aprovados. As vitaminas tal e tal. E já está sendo distribuída. Não, hoje o que acontece é o seguinte, assim, tudo para você fazer era uma coisa que nunca ninguém tinha feito. Então, pesquisa. E aí, já me comentou com uma equipe da Embrapa que eu tinha tido essa ideia. E eu nunca me esqueço que o diretor da Embrapa Cocais, na mesma hora ele falou, a gente quer participar dessa pesquisa. E aí eles propuseram, nós fizemos um orçamento de quanto valia a pesquisa ficou num orçamento de 500 mil e já me falou, eu financio, e a Embrapa falou, a gente quer fazer parte desse produto, como ela desenvolve com qualquer outra empresa privada, e assim nós fizemos. E no dia 14 de setembro de 2024, a Embrapa informou aos pesquisadores, podemos sim substituir o amendoim pelo babaçu. E o melhor de tudo, porque produto para criança tem duas coisas, tem que ser bom e gostoso, porque a criança não come nada que é ruim. E eu vou te dizer uma coisa para você, se Nutrela é bom, a TPU brasileira, gente, assim, dá vontade de se comer, pode. Mesmo porque algumas pessoas já experimentou, desde o nosso governador, que quando a gente, depois que foi aprovado, experimenta isso aqui. Mas a gente vai passar, estamos agora juntando esforços econômicos para a gente fazer a última rodada, porque assim, você tem que fazer todos os testes e tem que fazer o teste de partilheira. O teste de partilheira é aquilo, é quando você sabe como a criança se comporta. A criança tomou, primeiro tem que estar pronta para a gente dar para uma criança que está em nutrição e acompanhar dia a dia. A prova final, a etapa final praticamente. Nós né, vamos na pesquisa a etapa final. Hoje em dia, existe um esforço de todas as pessoas que foram sabendo disso, porque hoje é uma coisa que está já no... Você pergunta para o Google qual foi a empresa que junto com a Embrapa desenvolveu está lá escrito, e foi esse que me deu o prêmio internacional, que eu me tornei embaixadora do Brasil Conference, representando o Nordeste inteiro como o maior projeto de impacto social do Nordeste. Eu passei por uma seleção com várias outras pessoas do Nordeste, pesquisadores, e esse projeto foi escolhido pelos professores de Harvard e estudantes brasileiros que estão lá em Harvard e buscam o que existe no Brasil de mais extraordinário que estão fazendo para botar numa vitrine para o mundo ver. Tipo assim, olha, no Brasil estão fazendo isso. E o que é mais legal, assim, no teu trabalho, Nenê, que eu estou vendo, assim, porque você faz questão, né, de mostrar que aqui do Maranhão, né, você não se perdeu em nenhum momento. Aí para isso, eu vou falar uma coisa para você. Isso é uma coisa, assim, que é muito importante, que eu busco apoio no setor privado e público do nosso estado e sou muito grata porque o nosso governador, ele deu uma atenção para isso. Eu acho que foi o primeiro governador do estado do Maranhão que deu bastante atenção para a quebradeira de coco. Parece que resolveu nos ouvir. Mas, assim, o que acontece é o seguinte, assim, eu digo que o melhor estado é o Maranhão, o melhor país é o Brasil, o melhor município é Palmeirante, o melhor povoado é Santa Eulália. Eu levo muito a sério aquela coisa, farinha pouco é minha opinião primeiro. Não. E na parte dos produtos que foram criados por mim, uma maranhense, uma empresa criada aqui no Maranhão, registrada aqui no Maranhão, por exemplo, quando o nosso leite, que chegou agora no mercado, tinha uma coisa que eu não abria mão que tivesse na caixa, do Maranhão. O selo, né? Tem que dizer, né? Exatamente. Então, está escrito na caixa. Quando as pessoas chegam nos mercados que estão, tanto em São Paulo como Rio, que está lá, graças a Deus, a gente pode dizer, um produto criado por maranhense, de uma indústria maranhense, está no mercado Rio, São Paulo e nos melhores grandes mercados, mas na caixa está escrito, do Maranhão. Você está certíssima, porque isso, de certa forma, vai combater essa imagem negativa, porque Sim. às vezes o próprio maranhense tem, né? O próprio maranhense mesmo, assim, tem. Aquele sentimento daquilo que a gente tem, Perda não tem de valor. memória, né? Perda de Exato. memória. Como é que o maranhense pode perder a memória que nós já fomos a maior indústria de babaçu, que a gente mandava o óleo do nosso babaçu para a Europa, que nós tínhamos os oleodutos, que as grandes famílias ricas do Maranhão viveram essa história. E, de repente, como dizer isso? Não. Agora, só que hoje, nossos babaçuais, eles são mais do que ouro verde, porque o agronegócio precisa do babaçu. Gado carbono zero. Meu amigo, só existe uma receita para você fazer isso em 5 anos. Babaçu. Com babaçu. Quem fala? A Embrapa.
A Embrapa está com as pesquisas lá para dizer babassuás, capim certo, tratamento certo. E o que significa gado carbono zero? Significa que nossa carne, o Maranhão pode ser o primeiro estado a dizer o rebanho maranhense não está só fora da aftosa, também é gado carbono. O couro vai valer mais, porque as grandes marcas querem produto descarbonizado. O osso vai valer mais. Então, tipo assim, e quem pode fazer isso? O Maranhão pode sair na frente disso. Porque ele faz alimentação, o gado já sai descarbonizado. E o Babaçu faz isso. Ah, a soja. Meu amigo, o teu solo, para tu recuperar, a fumaça do carvão é alcatrão que faz melhor do que toneladas e toneladas de fertilizante faz. Natural. Gente, e é por isso que a Nelian, ela é a homenageada este ano, porque alguém decidiu contar a tua história e como foi para ti receber essa homenagem da favela de São Bento. Assim, de repente, opa, comecei minha história lá atrás, tentando juntar a amêndoa para comprar o pó compacto e aí cá estou. Vou dizer uma coisa para você com tua ansiedade. Foi a mesma sensação quando numa escada professores de Harvard disseram: o que você diria se você fosse embaixadora do Brasil Conference? Eu fiquei por uns 2 minutos pensando. Porque eu vou falar uma coisa para você. Nunca mais... Olha que eu sou uma pessoa sonhadora, ousada, corro atrás do que eu quero, mas eu nunca imaginei que um dia eu estaria em Harvard recebendo um prêmio de um reconhecimento em Harvard. Não, aí... Nunca se passou. E ainda por cima do MIT, que é, em termos de tecnologia, por reconhecimento, a mesma coisa. Um dia alguém ligar para mim e falar que se eu aceitaria... Eu vou ser sincero com você, eu fui para aquele encontro. Falei assim, gente, eu acho que eles... Ah, mas tudo bem, vou lá. Para mim foi uma grande surpresa, mas eu estou muito feliz com isso. Sabe por quê? Porque não é a Nelinha do Babaçu, são 350 mil. Aquela história que vai estar ali é história de milhares de mulheres. Isso. Então, eu quero que passado e presente vai estar naquela avenida. E o mais importante de tudo, é bom que as pessoas entendam a força da mulher maranhense. E entendam o seguinte, assim, nós somos empreendedoras, tá? Nós somos médicas, engenheira, quebradeira de coco, enfermeira, cozinheira. Então, tem que entender a força. Entendeu? Nós somos mulheres, tipo assim, cara, mas para aí, elas carregam 60 quilos na cabeça, elas não tiveram uma indústria, elas eram responsáveis pela catação da amêndoas, elas eram responsáveis pela quebra, elas fazem isso com uma perfeição. É tipo assim, como é que é? E quem são elas? Mulheres. Então, tipo assim, eu acho que está na hora, tipo assim, então, quem vai estar ali no dia 20/2/2026 são representando as 350 mil quebradeiras de Babaçu. Então, está falando de todas nós. E lembrando que a presidente Iracema Vale, da Assembleia Legislativa, que é a primeira mulher presidente dessa casa, é a madrinha, né? Pois é, a madrinha e mais uma mulher que, tipo assim, que até hoje fala, mas quem é ela? De onde ela veio? Por quê? Porque as pessoas não conhecem a história dela. Então, é sempre assim, nós, mulheres, que falam assim, e não o Maranhão, porque às vezes as pessoas querem rotular, Maranhão, Nordeste, não, gente, é o mundo todo. Bom, na França, ninguém sabe o que é uma mulher que inventou a champanhe que todo mundo acha o máximo, a Veuve Clicquot. Foi uma mulher. A Chanel foi a única que ainda saiu. No Maranhão, pegamos uma grande mulher, que foi a primeira a criar um sistema de água. Preferimos dizer que ela era demonhada, que ela pegava os escravos, fazia isso. Vamos transformando na Janssen. Não numa mulher à frente do seu tempo. Então, quer dizer, então, é sempre assim. Então, é sempre uma forma de... Quando a mulher pode ser a protagonista, vamos tentar achar. Então, a Iracema é tipo assim... Eu vejo, assim, eu mesmo, pessoalmente, não conheço, mas assim, eu vejo que as pessoas falam, mas quem é? Mas ela tem uma história. Né? Você mesmo me falou um pouco, que eu não sabia. Quer dizer, o que acontece? Então, as pessoas temos que falar das grandes mulheres, das quebradeiras de coco, das médicas. E aqui no nosso estado, nós temos uma mania. Por exemplo, assim, a gente sabe que o médico mais respeitado hoje no nosso país é Calil. Mas ninguém disse que o professor do Calil foi um maranhense, porque quem criou o sistema de fazer catequerismo foi um maranhense, que foi professor de Calil. Mas as pessoas falam assim, muitos nós maranhenses pegamos um avião e vamos para São Paulo. Gente, a medicina do nosso estado, os médicos do nosso estado são incríveis. Tanto que um saiu e criou um sistema que o mundo inteiro hoje... Então, tipo assim... Estou vendo aqui, ela é apaixonada pelo estado do Maranhão. Não, minha filha, para mim, eu falo o seguinte assim, eu falo para qualquer um, ó, o Maranhão é a cereja do bolo.
A pessoa perguntou para mim por quê. Vou falar uma coisa para você. Segundo melhor porto do mundo. Meu amor, desculpa. O que produz no Maranhão, nós mandamos para qualquer lugar. Um dia uma pessoa falou assim, se eu quiser conquistar o investimento da Land Rover, eu falo, vá para o Maranhão. Ele vai perguntar para mim por quê. Eu falei, porque lá você vai conseguir ter mão de obra qualificada. Lá você tem crédito de carbono. Ah, Nélia, mas para que eu vou vender meus carros? Para que lugar do mundo tu quer mandar? Porque nós somos o segundo maior porto. Meu amigo, até para botar satélite no espaço. É aqui no Maranhão. Mas aí as pessoas preferem dizer, o foguete ficou 2 minutos e explodiu. Ô, meu amigo, tu sabe quantos de Dallas explodiram? Ah, você não sabe. Meu amor, de cada 20, 19 explode. Mas o foguete não era maranhense, né? O foguete não era maranhense, não era era só... Pois é, mas as pessoas preferem rotular, né? Como se o não problema reconhecer fosse que nós temos um dos melhores lugares do mundo para colocar satélite. Sem falar nos lençóis, né? Dos lugares mais belos. E aí, eu acho que as pessoas tinham que pensar, é por que Elon Musk é o cara mais rico do mundo? É porque ele é o que mais tem satélite no espaço. Então, ele sabe tudo que está debaixo e em cima da Terra. Então, se nós temos o melhor lugar para botar satélite, então, meu amigo, por isso eu digo, o Maranhão é a cereja do bolo, porque ele tem a maior floresta de babaçoais do planeta, ele tem o segundo maior porto do mundo, e até para colocar foguete no espaço nós somos bons. Então, outra coisa, estamos perto da América, estamos perto da Europa, então o que mais quer que nós maranhenses temos? A gente tem que ter orgulho do Maranhão, orgulho, e eu me sinto orgulho honrada. E não deixar que as pessoas nos diminuem. Não, meu amigo, nessa fila nós somos a cereja do bolo. E é tipo assim, aceitam que vai doer menos, mas eles preferem falar, problema, nós temos, e tudo bem, vamos tentar resolver. Qual país que não tem? Qual estado que não tem? Verdade, né, Lia? Infelizmente, a gente vai precisar encerrar o programa. Estou adorando essa conversa, Eu né? adorei, foi um prazer, foi meu uma conversa coração maravilhosa. de alegria, de orgulho, de saber que entrou para a minha lista de mais uma mulher, né, maravilhosa que eu conheci aqui no Toda Mulher, que trouxe essa lição. É uma mulher visionária, empreendedora, né, de muita fé. Te agradeço, estou muito feliz de saber que você foi homenageada lá fora. E será principalmente homenageada aqui dentro, Nelinha. Parabéns pelo teu trabalho. Vocês podem ter certeza. O orgulho de ser homenageada no meu estado vai ser um presente que eu vou guardar para sempre no meu coração. E eu só tenho a única coisa a dizer, espero que dia 20 estejamos todos lá para fazer o carnaval mais incrível, porque as 350 quebradeiras de coco merecem que sua história seja contada com toda a glória e respeito que nós merecemos. Achei. E a favela vai fazer isso. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você. E obrigada a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até nosso próximo encontro.